Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência no nosso projeto Lendo Teresa Bues e eu quero falar com vocês sobre, então, a minha publicação, meu livro sobre Teresa Bues. A gente já conversou, tem outros vídeos aqui sobre a produção dela, sobre quem ela é, né? Já trouxe a resenha dos dois livros que eu mais gosto e dos dois livros que eu escolhi para trabalhar nesse projeto de pesquisa. E hoje, então, eu quero apresentar para vocês o conteúdo desse livrinho aqui, que eu tô chamando de filho, né, gente? Porque a produção de um livro dá um trabalho que eu acho que deve ser igual criar um filho. Então, esse aqui, meu bebê, vou apresentá-lo para vocês hoje. Vou contar aí como foi esse processo de pesquisa. Então a gente fala assim, eu pesquisei, estudei, fiz isso, mas no fim das contas o que é isso? Então vocês sabem que a minha formação é em literatura, né? Então a gente vai estudar aspectos da estrutura, por exemplo, que é o caminho que eu escolhi. Estrutura do quê? Estrutura da obra. Então a gente vai trabalhar com o narrador, a gente vai trabalhar com as personagens, com o tempo, com o espaço. Sabe aquele conteúdo que a gente estuda lá na escola, nas aulas de redação, para produzir um conto, uma fábula, enfim, vários tipos de texto? Esse conteúdo, só que de forma bem aprofundada, né? Então a gente vai lá nos pensadores, lá nos teóricos e vai embasando então a escrita, né? O aspecto do texto que mais se destaca. Então aqui eu fiz, como o próprio nome do meu livro sugere, eu fiz uma escolha pelo estudo do narrador. Então eu fui buscar nesse narrador aí da oralidade, fui buscar esses aspectos. Mas eu quero contar para vocês como foi o processo até chegar nesse livro, né? Como é que a gente fez para chegar nessa produção final. Então eu escolho duas obras, Pedra Canga e A Travessia dos Sempre Vivos, né? Como eu já disse para vocês. E eu vou tentar entender como esse romance se constitui, certo? Eu vou tentar entender como esse narrador faz para contar a história. Basicamente, essa é a ideia. Então, para a gente fazer uma pesquisa em um mestrado, uma pesquisa em um projeto aí de trabalho de final de curso, monografia, que a gente chama, você precisa sentar, né? E ler e trazer, estabelecer relações. Então você vai lendo a obra romanesca que você está estudando, o romance, no meu caso os dois romancezinhos, e você vai estudando as teorias e vai encaixando uma na outra e vai buscando entender, compreender o que aquilo ali é, como aquilo que eu tô falando, o romance, né? Como o romance se constitui aí nesse formato estrutural. E claro que junto disso também a gente vai trazer alguns aspectos sociais, né? A gente sabe que na Teresa Bues, por exemplo, a gente tem uma questão aí de colonização, de dominação da terra, né? A gente tem uma questão de classes sociais, de imposições sociais, de cor de pele. Então a gente vai ter ali muito presente o racismo, a discriminação, a exclusão. Então tudo isso você vai fazendo leituras, né? E como fazendo essas leituras? Você vai interpretando e fazendo uma relação com aquilo que está na teoria e vai colocando no papel. Então, basicamente, esse é o processo. Então, comigo aconteceu que eu tinha 2 anos, né? Nos mestrados costumam ser de 2 anos. Eu tinha esse tempo para cumprir as disciplinas que são obrigatórias e depois escrever. Então, logo no primeiro ano, aí eu cumpri as disciplinas e já comecei um primeiro projeto. Eu fiz esse primeiro projeto com uma linha completamente diferente. Fui buscar em outras coisas, fui trabalhar com um aspecto fantástico, né? Se vocês se lembram aí na resenha da Travessia dos Sempre Vivos, eu trabalhei com essas aparições, né? Apareceu uma pessoa morta aqui, um fantasma lá, ela passou para o mundo dos mortos, ela está no mundo dos vivos. Então eu fui trabalhar numa perspectiva das teorias que traziam essa ideia, essa explicação, essa leitura do fantástico. Quando eu cheguei na banca de qualificação, então é um primeiro processo em que seu trabalho vai ser avaliado por alguém que não é o seu orientador. O que acontece? A banca me deu uma outra sugestão. Eu não levei como a gente fala, eu não levei um cacete na banca, né? Não apanhei da banca, mas assim, eles muito gentilmente me sugeriram uma outra ideia, né? Eles falaram, olha, se você de repente pesquisar pensando
na questão do narrador, você vai conseguir ampliar sim e tal, porque eu já tinha esses indícios dentro da minha obra, né? Mas estavam ali escondidinhos, esquecidinhos. E aí, eis que no começo do ano, do segundo ano, quando era para estar com o trabalho pronto, eu estava com o trabalho começando do zero de novo, porque a banca me sugeriu uma outra ideia. Então eu comecei muito arduamente, trabalhei aí por bastante tempo, né? Escrevi muito, e aí a gente foi então para a defesa, né? E aí na defesa então deu tudo certo, claro, né? Fui aprovada, terminei, graças a Deus, deu bastante trabalho, mas deu tudo certo. E aí então eu fiquei com esse trabalho, ele é publicado pela universidade, mas em formato de PDF, né, ali como um acervo dos estudos que o programa de pesquisa trabalha, né, desenvolve. Isso foi entre 2015 e 2016, né, então no final de 2016 isso tinha acontecido. Isso ficou guardado, esse texto meu ficou guardado 2018, 2019 e 2020. Em 2020, então, gente, eu consegui, por meio de um edital de cultura da Secretaria Estadual de Cultura aqui do Mato Grosso, né, um edital que estava aí promovendo publicações de livros, então fiz meu projeto, apresentei, fui contemplada e fiz então a produção. O texto tá na íntegra, né? Tudo que eu apresentei para a banca tá aqui, todo o meu trabalho, não fiz nenhuma modificação para virar o livro, né? E então eu publico, né, no ano de 2021 esse trabalho com esse apoio da Secretaria Estadual de Cultura, né? E pela editora Entre Linhas, então, que foi minha parceira aí para desenvolver esse projeto. E aí esse trabalho então está disponível para a comunidade, certo, pessoal? Então, se você que está vendo esse vídeo tem interesse em ter um exemplar, em estudar, em conhecer Teresa Albuez, você pode fazer como? Você pode entrar em contato comigo, né? Que eu vou te enviar uma obra, um exemplar. Você pode entrar em contato como? Pelo meu Instagram, você pode me mandar um direct, eu vou deixar aqui, mas é @prof.patriciacasagrande, você vai me encontrar lá. Tá? Você pode então me mandar um direct, conversar comigo, que eu te envio esse trabalho, porque a função e o objetivo maior desse trabalho é fazer com que esse estudo, com que essa parte da cultura chegue até muitas outras pessoas. Então, gente, é isso, tá? Eu quero agradecer muito vocês pela atenção com esse projeto. Eu farei novas resenhas sobre Teresa Albuez, mas esse é o grande fruto desse projeto. É o trabalho final, né, desse momento. Teremos outros, né, pretendo continuar estudando, pretendo trazer outras coisas sobre Teresa Albuez, mas esse é o resultado final de um trabalho de 2 anos de pesquisa, de estudo da universidade pública, de fomento da cultura e algo tão importante para os nossos dias, né, algo tão grandioso, tão valioso. Eu espero que vocês tenham interesse, pode me mandar uma mensagem, a gente conversa, eu mando um exemplar para vocês. Então, fiquem bem, nós nos vemos na próxima indicação de leitura e até mais, pessoal!